Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 25 de outubro, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, primeiro santo brasileiro. A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do 39 até o 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas e a comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista e o partirá no meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Precisamos estar preparados. Porém, o Senhor faz um alerta aqui que os padres da igreja também dizem que é aos clérigos. Até por isso que Pedro pergunta: o Senhor fala isso para nós, os apóstolos, ou para todos? E daí Jesus ele vai dizer assim: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Quem é o padre fiel e prudente que vai estar alimentando os fiéis corretamente? Aqueles que o Senhor chegar e encontrar fazendo não a vontade de Deus, mas coisas erradas, este será partido ao meio. Então, essa interpretação aqui está pelos padres da igreja, que dizem a respeito disso. A fidelidade que os clérigos, os padres têm que ter em viver o que Deus ensina e a salvar a alma do povo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Entenderam? Então aqui também há uma palavra que a igreja entende como sendo também somente aos sacerdotes, somente aos padres. Os padres têm que ser fiéis na salvação das almas e às vezes isso pode ser que não ocorra. Mas nós temos que entender também que nós, sendo corpo da igreja, Jesus também fala isso para nós. Precisamos fazer a vontade de Deus, muitas vezes suplantando a nossa vontade,
passando por cima da nossa vontade, mas fazendo a vontade daquele que nos criou. Isso é muito profundo e importante, e isso resulta na nossa salvação ou perdição. Então precisamos ficar muito atentos à palavra e a viver essa palavra. Não somente escutar e não viver, mas escutar, viver, praticar, testemunhar o ensinamento de Cristo às pessoas. Quero trazer aqui uma notícia também que ocorreu ontem. Ontem, um homem foi preso depois de tentar incendiar a Igreja da Candelária no Rio de Janeiro. Acho que assim, as pessoas perderam completamente a noção, né? Acha que a vida é um gibi, uma revista. E olha para você a notícia aqui do ACI Digital. O homem foi preso na manhã de ontem, dia 24, após tentar incendiar a igreja Nossa Senhora da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. As chamas foram controladas pelos funcionários da igreja e ninguém ficou ferido. Segundo a imprensa local, o homem foi identificado como Gabriel Silote de Oliveira, de 28 anos. Eu vi até a imagem dele na hora que foi enquadrado, não tem como eu colocar aqui, mas eu vi. Testemunhas disseram que ele chegou gritando as palavras de ordem e dizendo que a igreja já queimou muita gente. Ele jogou o líquido inflamável dentro do templo e ateou o fogo. Então as autoridades foram chamadas e pegaram ele. Tinha também um coquetel Molotov. Segundo o site da Rádio Tupi FM, na delegacia, ele teria feito alusão também ao Hamas, dizendo ser a favor. Então é isso. A pessoa fica assistindo televisão e lendo livros que não contam a verdade a respeito da Inquisição. Daí sai falando que a igreja queimou isso e não sei o que. Sabe? Uma completa falta de noção e também falta de preparação. Por isso que eu digo, nós não podemos ficar alienados vendo televisão aberta, não podemos confiar cegamente nos livros, no que os livros de história contam, porque os livros de história que eu tive na escola apontavam a igreja como terrível, aquela que colocou fogo no não sei quem, a Inquisição Católica. Só que em pouco tempo a Inquisição alemã, mas olha, matou muito mais gente, mas infinitamente mais do que a Inquisição Católica. Eu falo alemã porque é a Inquisição protestante ali, luterana. Então aí nós precisamos entender que nem sempre o que está contado ali é a verdade. É a verdade. Nós precisamos se formar e aprender muito por fora. Padre Augusto que dizia que se ele fosse padre e não tivesse aprendido lendo por fora, ele seria um padre da teologia da libertação, porque quando ele estava no seminário, a teologia da libertação estava reinando, mas ele estudou por fora, entendeu e viu que aquilo ali era tudo errado. E nós também. Para nós defendermos a igreja, nós temos que estar preparados, lendo catecismo, bons livros, testemunho dos santos, e daí nós vamos estar preparados
para enfrentar o que pode vir. E isso, meus irmãos, isso nós temos estudando. Se você quer ser um bom católico, você tem que ter a mínima noção que você precisa estudar, para não sair fazendo essas loucuras aí, que nem esse rapaz aí, achando que é o, vamos dizer assim, o super-herói ali, que eu estou colocando fogo na instituição que foi perseguidora na Inquisição, blá blá blá, e não sabe, não tem a mínima noção do que foi a Inquisição, tá? Então estejamos preparados. Tem um livrinho pequenininho que é o mínimo que você precisa saber sobre a Idade Média. Então, é um livrinho pequenininho, é baratinho e você já tem uma noção de que a Inquisição não foi como os livros falam. Não foi. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!